Para pronunciamento de abertura, anunciamos o excelentíssimo senhor vice-diretor do Foro desta Justiça Federal, Rodrigo Pinheiro do Nascimento, no exercício da direção do Foro. Excelentíssimo senhor Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargador do FRS, excelentíssimo senhor Coordenador da Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, excelentíssimo senhor secretário-geral da Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, juiz federal Rodrigo Cotão Henrique, representante pela presidência, os excelentíssimos senhores juízes federais, Silva, Corregedoria da PRF da Primeira Região, saúde a todos, professor do Dr. Barbeiro Paulo Nery Araújo, excelentíssimo senhor procurador da Procuradoria Federal do Espaço do Piauí, Caio Moreira, excelentíssimos e valorosos colegas e operosos colegas juízes federais da Seção Judiciária do Piauí, que é uma honra de compor, excelentíssimos e valorosos colegas senhores servidores, ao qual os congratulo na pessoa de Ana Valéria Moreira Veiga, e a todos. Senhor Rodrigo Neto Guedes, acador Carlos Brandão, a Seção Judiciária do Piauí sancionada, e recebemos aqui, a Seção Judiciária do Piauí sancionada, e recebemos aqui nessa solenidade de abertura da Comissão Geral Ordinária, digamos assim, seria uma retomada dos trabalhos presenciais, pelo menos em sede de correição, aqui na Seção Judiciária do Piauí. Eu tenho como relevante tal fato, até porque os relatórios que são gerados no âmbito da COGER e também nos âmbitos das unidades judiciárias administrativas serão protegidos em loco e se apreciarão, no caso, os equívocos que estão carregados e serão utilizados para que tenhamos uma prestação jurisdicional de qualidade. Já encaminhando aqui para o encerramento da minha fala, eu desejo novamente, senhor desembargador, a todos, tudo possível aqui, nesta sessão judiciária, sempre se acolher, o que nós pudermos dar de suporte para a nossa excelência nos equipamentos, para que os trabalhos desenvolvam na sua mais natural normalidade. Encerrando minha fala aqui, rogo a Deus para que os trabalhos transformem em uma mais absoluta paz. Muito obrigado. Geral da Presidência, juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes. A todos, todas. Corregedor, desembargador Neto, desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, colega Rodrigo, diretor do jogo do exercício. Eu vim aqui hoje com uma missão dada pelo presidente José Amilcar, de, principalmente, ouvir os juízes aqui da Seção Judiciária do Estado do Piauí. O presidente entende que é importante para as tomadas de decisão da presidência que os juízes auxiliares conheçam as principais demandas da Seção Judiciária, conheçam os juízes. A gente sabe que tem determinados assuntos que os colegas não ficam à vontade de falar por telefone, às vezes são problemas menores que, quando vão se acumulando, já se tornam maiores, mas que não dariam oportunidade para uma ligação, para contar aquele problema, mas quando se juntam com outros problemas, eles influenciam na tomada de decisão. Então, aqui, a principal função dessa minha vinda é realmente ficar à disposição dos colegas para que possam falar de qualquer assunto que entendam que sejam importantes para que a presidência tome conhecimento. Hoje até comecei aqui com o Rodrigo, já veio contando algumas situações específicas aqui do Piauí. Então, é isso. Estou à disposição de todos os senhores. Vou ficar aqui o dia inteiro, exatamente para que se sintam à vontade para me procurar e conversar sobre qualquer assunto. Então, desejo uma ótima correção a todos.
da Comissão dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, COGEP, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Pessoal, bom dia. Bom dia. Todo mundo dormindo depois de uma chuva dessa. Eu ainda estou dormindo. Acho que com isso. Eu acho que com esse bom dia, nós deixamos essa despertar. Saudações especiais ao amigo, nosso ministro, opa, que prazer, a sorte. Proteção de Deus também, em saído da Suprema Corte do país. O ministro Neves é uma pessoa muito especial, muito preparado. Grandes constitucionalistas hoje do país. E, além disso, tem também prato especial em manejo das operações da razão prática, que desenvolve decisões que são sempre muito aplaudidas e, às vezes, difíceis também, desafiadoras, precisam ser sempre aplaudidas pela comunidade política. Então, há uma espécie de senso comum em Brasília, o desembargador Neves, apesar de não querer, né? Essas coisas se destinam, às vezes, a cenas de uma forma muito macabra, com suas garras, inexoravelmente termina colhendo pessoas como Vossa Excelência. Doutor Rodrigo, nossos cumprimentos em sua pessoa. Nós também saudamos a todos os magistradas. Peço licença só para saudar a doutora Marina também, mulher, merece essa saudação especial. Trabalhamos juntos, está aqui em Prepara, nunca esquecemos aquele. Saudações especiais também ao nosso presidente da gloriosa AJUFEP, o doutor Adonias Carvalho, neto de um compadre do meu pai. Ele nunca quis saber disso, mas é neto do doutor Adonias Carvalho, médico famoso, amigo da nossa família. Os dois já se foram, já se foram, não, né? Estão no céu, estão certamente nos protegendo. Saudações especiais também às representações que aqui estão presentes. Não sei se a Procuradoria da República está presente. A Procuradoria da República, não. Então, ao doutor Caio, o Piauí tem a sorte de ter ele como filho. Ele, como bom filho, quer criar os filhos aqui também no Piauí. Assim, é o Brasil todo, né? A AGU querendo que ele esteja entre os escolhidos na AGU, mas ele vem para o Piauí criar seus. Mas, em algum momento, cara, você não vai ter mais condições de resistir e voltarão novamente a Brasília. Os federais que acompanham essa correção, doutor Naiber, Pontes Maranhense, filho de piauiense. E filho de piauiense também. Também muito talentoso. Doutor Ilan Pressa, que é do mundo, portanto, como o mundo está no Piauí, ele é do Piauí também. Um dia ele veio aqui, junto com o embaixador de Israel, receber a tipo de cidadania do Piauí. E eu nunca disse isso para ele, mas vou falar agora. Aquilo era só um prenúncio que você nesse dia vai receber também o nosso querido cidadania aqui. Ele ama o nosso estado, pessoal. E ontem nós tivemos que falar, eu vou para Floriano, por onde é que eu passo? Assim, são interesses, né, espontâneos, que a gente fica muito feliz com esse carinho que ele tem conosco. Paulista, mas
Paulista, que é o Roberto Carlos, Wagner, Mota, Wagner. Wagner está direto do interior. Já foi trabalhar. Está a trabalho. Já está a trabalho. Roberto Carlos, amigo de longas datas, um paranaense com jeito de piauiense, um nórdico. Dom Pedro II perde, né? A Diversi, pessoa muito especial também, amiga nossa, de muitos anos também, muito amiga do ministro Reinaldo, que também é piauiense, como você, tem essa ascendência mafrense. E o Varney também está ligado. Eu tive uma dificuldade, talvez, de reconhecer quando o doutor Márcio entrou e disse: quem é esse senhor que está chegando? Então, Márcio, eu disse assim: com relação ao Varney, deve estar acontecendo a mesma coisa. O Márcio mascarado, isso não é o Zorro, né? Mas é isso, pessoal, alegria. Essas palavras são para dizer a Costa. A Ana Valéria é cada vez mais bonita, mais nova. Então, de que eu saúdo aí todas as mulheres, sempre alegres aqui da sessão judiciária, Ribamar, que nunca deixou essa forma. Tá no formol, né, Ribamar? Então, é só isso, pessoal. Dizer da alegria de revê-los, a apresentação da OAB, aqui nós saudamos com muito carinho, respeito e consideração, instituição necessária à construção da democracia no país. Deve a nós as nossas estimas ao doutor Celso. Então é isso. Dizer que, quando eu comecei aqui, doutor Neto, um servidor perguntou assim: mas, doutor Brandão, será que está certo se eu ser juiz federal aqui no Piauí? Ele disse: mas por quê? Ele disse: porque o senhor é daqui. Então, eu fui praticamente o primeiro juiz federal aqui da sessão, porque me formei aqui na Universidade Federal do Piauí. E hoje eu vejo que está cheio de piauienses, e o mais interessante é que os piauienses, estou aí lá, o Gustavo, eles não querem sair daqui. Eles param e criaram um tribunal que é a JUFEP. Regional Federal do Piauí. E as pessoas me perguntam: rapaz, e quando você e o Veloso saírem daqui? Eu disse: não, aí a gente vai lá para o Piauí e os meninos ficam lá. Então, muito interessante isso. A democracia propicia essa equalização, essa harmonização na configuração do poder na Federação do Brasil. Nós não tínhamos nenhum juiz federal do Piauí, onde está cheio de piauienses. Os piauienses não querem, para nossa sorte, não querem sair daqui. Apesar de receberem convites para convocações, não querem. Fizemos algumas coisas aqui interessantes. O historiador Capistrano de Abreu dizia que nesse recanto, Piauí, Pernambuco, Bahia, estaria o enigma do entendimento da colonização brasileira. E aí, quem não conhece o Piauí, toda vez que vem alguma coisa do nosso estado, que é um estado que teve um isolamento enorme, mas as pessoas se assustam. A educação é um exemplo disso, que eu estou dando. Entre as 20 melhores escolas do país, 6 estão em nosso estado. E esse prédio tão bonito que já foi, e talvez seja o melhor também, mais estruturado da nossa primeira região, também é uma manifestação dessa grandeza do nosso estado. Levei ontem Vossa Excelência lá no centro da cidade, conheceu o marco zero da nossa cidade.
Igreja do Amparo, e a antiga sede da Justiça Federal também, que talvez seja o prédio mais bonito da nossa cidade, e que está merecendo, não sei se vai poder compor aí, o Ribamar, Valério, alguma indicação de necessidade de uma reforma. Isso. Mas agora vamos fazer uma reforma ampla, geral e restrita, tirando aquelas fiações que passam na sua frente, você quer tirar uma foto. O prédio mais bonito de Teresina fica, tá? Aquela poluição de fios elétricos. Eu, que sou engenheiro eletricista, não gostei. Imagina quem não é engenheiro eletricista e vê aquela quantidade de fios. Nós estamos merecendo. Aquele prédio abrigou um centro de cidadania de 2008, o ministro presidente do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes, ele lançou um projeto piloto do país aqui no estado de Piauí. E lá nós instalamos um Centro de Cidadania e Cultura. Tínhamos o acervo privado mais rico do artesanato do nosso estado e talvez do Nordeste. Estava lá. A maior biblioteca de Teresina, lá também. Fóruns de violência contra a mulher, movimentos em relação aos presos, também fizemos o projeto Começar de Novo lá. Fizemos o levantamento do perfil profissional de todos os presos no estado de Piauí, porque às vezes o preso quer um curso, mas quer que ele aprenda a fazer pão. Ele não quer ser padeiro, quer fazer outra coisa. Então, levantamos isso. E inúmeras iniciativas sociais, o Comitê da Bacia do São Francisco do Parnaíba foi criado lá também. Então, é um centro nevrálgico lá na cidade de convergência dessas aspirações sociais. E não é possível, né, que esse centro de cidadania não esteja com a sua vida aberta. Às vezes nos queixamos, eu falo agora para os juízes, nos queixamos que estamos abandonados. Mas nas oportunidades que nós temos de conversar com a sociedade, de acolher a sociedade, às vezes nós não abrimos as portas, por entender que a nossa conversa com a sociedade é apenas através dos processos. E aí, se paga tudo, eu faço parabéns para Vossa Excelência. E nessas viagens, tem tido a preocupação com a presença física do magistrado, não propriamente nos foros, mas na cidade. É importante, é um símbolo, é uma referência. O magistrado na sua comarca, na sua vara. E essa tem sido uma luta do ministro Salomão, uma luta difícil, chata. Cabe a ele fazer isso. Não é possível que a gente vá migrar totalmente para o mundo virtual. E nos esqueçamos que há uma vida física, biológica, e que nós não podemos vivenciar, senão através do abraço, do aperto de mão, do olhar. Então, vamos falar que esse prédio também, com a vista dele, poderia ser um memorial do judiciário, que você poderia colocar no né? Porque agora está muito, o CNJ está muito focado nessa parte, deixar o legado, o que a justiça fez, né? As próprias gerações e também as gerações atuais. Olha, essa é a dificuldade do país em guardar a sua memória. Então, nós andamos ontem na Avenida Frei Serafim, a quantidade de casas que já chegam, né, foram totalmente desarranjadas na sua arquitetura. Então, é isso. O doutor Ricardo Macieira fez um memorial, não sei como está o memorial hoje aqui, mas a cultura deles, maranhense, percebe a importância de se preservar a história. Então, é isso, pessoal. A coordenação dos juizados especiais está à disposição. Nós estamos fazendo como nunca fizemos, doutor Neto,
muitos juizados itinerantes. Então, nós estamos no começo do ano. Então, eu sou presidente, doutor Hamilton, Rodrigo, até o PSDB, não digo calma, respeitei calma. Então, esse pagador do Brasil, o senhor está gastando o orçamento todo. Mas vamos conseguir mais dinheiro, vamos fazer. Fizemos itinerantes na Amazônia Fluvial, vamos fazer várias tribos indígenas agora na Amazônia, dar uma resposta, pessoal, ao país. É isso que a Justiça Federal precisa dar. E nós, juízes, magistrados, temos essa obrigação de estar presentes. Há dificuldades salariais, remuneratórias. Mas já está. Era bem pior, porque quando eu entrei, eu vim para a Justiça Federal, então eu não tenho direito de reclamar. Se eu cheguei aqui numa situação pior, eu ganhava muito mais como promotor de justiça e como procurador da República e vim para cá. Então, nós nos queixamos muito, mas o meio de alcançarmos essas questões corporativas é também pelo trabalho. Mas o magistrado precisa de uma atenção especial, os servidores da justiça, de uma maneira geral, precisa de uma atenção especial por parte da institucionalidade, porque nós trabalhamos com demandas que são aquelas demandas chatas para o poder público, para o popular, que é essa atividade contra-majoritária exercida pelo judiciário. E essa atividade de controle, escrutínio da vida administrativa, especialmente aqui a Justiça Federal, que faz essa significância da vida institucional. Muitas vezes trafegam aqui as ações, né, que alcançam esses agentes políticos. Mas é a parte nossa que deve ser feita e que é necessária para guardar as virtudes da República. Sem as virtudes da República, nós vamos sair aqui, doutor Alberto, e vão nos assaltar, porque vão faltar as referências. E esse é o papel chato da Justiça Federal. Mas é um papel que nós não podemos abandonar. Às vezes nos sentimos sós, abandonados institucionalmente, mas temos que enfrentar como uma espécie de missão. Então, desembargador Neto, essas são as minhas palavras. Saúdo o meu amigo, doutor Nazareno, também, que está no Supremo Tribunal Federal, ali na companhia do ministro Cássio. Quando eu cheguei aqui, doutor Nazareno, nem desembargador do Piauí havia. Hoje nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem desembargador, nós fizemos esse prédio, fizemos um centro de cidadania maior da região. Então, agora nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal, temos juiz do Piauí, temos o doutor Neto, que tem um carinho especial, é o corregedor especial pelo Piauí. Às vezes me falta o pedido, né? Eu tinha tantos pedidos. Então, às vezes me faltam os pedidos chegarem. Estou sempre à disposição aqui do Piauí. O Flávio Marcelo, estou vendo agora, foi meu estagiário aqui, pessoal. Estagiário. O cara é juiz federal, já foi procurador da República. Está aí floreando, né, Flávio? Lá penando. Por quê? Porque está comendo muito esfirra, né? Então, é isso, pessoal. Doutor Henrique Pires, deputado estadual da Comissão de Constituição e Justiça, uma representação nacional importante para o nosso estado. Doutor Henrique Pires. Cheguei e estou encerrando, não porque Vossa Excelência chegou, mas é porque, apesar do meu coração e recomendar que eu continue a conversar com todos, dizer da minha saudade em cada olhar que vejo aqui, mas tem não são as recomendações, mas as determinações da razão da eficiência que agora me impõe encerrar. Então, nosso abraço a todos. Muito obrigado.
palavra, excelentíssimo senhor corregedor regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargador federal Érico Guedes. A todos, tentarei ser breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer bastante a generosidade e o carinho que fui recebido. Eu não conhecia Teresina, não conhecia o Piauí, foi uma grata surpresa. Eu já tinha uma notícia muito boa da cidade, do estado. Tenho acompanhado essa admiração, tudo que tem sido feito aqui. Acompanho também, embargador Brandão, esses índices maravilhosos que o Estado tem apresentado na área de educação, na área de saúde, né? Um orgulho, de fato, para todo o país, mas fiquei muito surpreso positivamente, já vinha preparado, tenho dito isso para os amigos, aí hoje pela manhã conversávamos sobre isso, uma cidade moderna, né? Um povo hospitaleiro, né? Onde você anda, eu pelo menos vejo desenvolvimento, né? Então fiquei bastante satisfeito, né? E tudo isso se concretizando numa Justiça Federal também, uma sede provavelmente a mais moderna que nós tenhamos em nossas capitais. Então estou muito feliz de estar aqui, eu agradeço bastante, tá? Desde o primeiro momento, o contato que tive com cada um de vocês, né? Há uma grande decepção, eu tenho dito para todos, que não encontrei o calor, porque me prepararam. Saio daqui bastante decepcionado. Mas assim, eu queria saudar, esperando não esquecer nenhum de vocês aí, muito obrigado aí pela ordem ao final, acabou de prestigiar com a sua presença o deputado doutor Henrique Pires, muito obrigado pela presença. Também acabou de chegar o doutor Nazareno, muito obrigado. Nossa saudação, ontem mesmo conversávamos, né? Ele sempre muito carinhoso, o ministro Cássio, com a nossa chegada aqui. Saudar cada um de vocês, o doutor Gustavo André, o doutor Márcio, o doutor Agriberto, o doutor Francisco Hélio, o doutor João Pedro, a doutora Marina, o doutor Sandro, o doutor Felipe, o doutor Geraldo Magela, a doutora Franciele, o doutor Daniel, o doutor Adonias, Gustavo André, já distantes aí nas sucessões, doutor Rodrigo, doutora Monique, doutor Flávio. Agradecer a todos vocês. Também honrado com a presença do doutor Caio Coelho, a presença também da representação do AB, doutor Alfredo, que ela registrar. Muito obrigado, é uma honra ter a presença da Advocacia Brasileira na nossa reunião. Saudar os servidores da casa, na pessoa da doutora Ana Valéria. E dizer para vocês que nós sabemos perfeitamente o papel que cumprimos aqui, né? Tenho insistido, amigo Brandão, e numa ideia do desembargador Olindo, sempre na sua experiência, o nosso decano, tenho dito isso para os colegas quando nós vamos realizar uma correção, doutor Rodrigo, nós estamos na casa dos outros, né? Então, vamos agir como nós gostaríamos. Em caso de uma correção, e nós sofremos a correção como é natural, com o mesmo tratamento, se gostaria de esperar, se encontrar, perdoe-me, caso estivéssemos na situação. Sabemos que, de regra, o que vamos encontrar na justiça, doutor Alderi, é muito esforço, muito trabalho, tanto dos servidores quanto dos juízes, não temos tido surpresa quanto a isso. Os problemas, como sabem os colegas, são decorrentes da própria estrutura, em toda a justiça, especialmente da primeira região, há uma equação desequilibrada entre a quantidade de serviço que entra aqui. Teresina é um bom exemplo disso, a seção judiciária, doutor Rodrigo, e a quantidade de servidores e de juízes que nós temos para responder a esses problemas. São residuais. Fato insignificante os casos em que nós possamos detectar alguma falta decorrente de aspectos subjetivos. Então,
não tenho surpresa, né? A nossa vontade é de ajudar. Tenho insistido nessa ideia, não é? Um observador externo. Muitas vezes, tudo que eu queria, quando eu desenvolvo o meu trabalho, é alguém que me dissesse que eu posso fazer isso, posso melhorar aqui, que eu estou cometendo um erro. Todos aqui, os juízes, sabem disso, que é um trabalho que, às vezes, a gente está sempre dando a última palavra naquela decisão, e, às vezes, o que você gostaria é de alguém, doutora Adveci, que apontasse, nos apontasse o erro que, eventualmente, estejamos a cometer. Então, essa ideia, para mim, é muito cara, né? Do observador externo, aquele que observa aquilo, desembargador Brandão, que nós próprios não conseguimos observar. Então, a nossa presença aqui é, de fato, a tentativa de ajudar. Estamos num momento muito difícil no tribunal, né? A carência de servidores, a carência de magistrados, um esforço muito grande, deputado, para poder instalar essas novas vagas de desembargadores, com sacrifício para toda a região. Nós sabemos disso, né? Então, o nosso lugar aqui é o lugar da contribuição. Aquilo que a gente puder ajudar, não tenho dúvida disso. Eu digo a vocês que enfrentamos todo esse momento, né, um momento difícil de retorno da pandemia, né, há uma cobrança que eu entendo justa da sociedade brasileira, tá, muito bem representada nesse caso, um dos maiores magistrados, também, a meu ver, permito-me dizer que é o ministro Salomão, né? Não deve ser fácil a situação que ele vive, né? Eu, como corregedor, eu vejo, né? Você é imprensado por todos os lados, é a demanda que vem, eventualmente, dos magistrados, a demanda que vem da sociedade que tem justiça, a demanda que vem dos órgãos superiores, e tudo isso você tem que responder. Então, eu tenho muita admiração, acho que é uma dificuldade que nós possamos cumprir. Ser juiz, efetivamente, não é apenas desembargador Brandão, lançar decisões, não é? Para isso, se fosse só isso, eventualmente até um computador resolveria, né? Quer dizer, é necessária a sensibilidade, é necessário estar no lugar do outro, é necessário, para ser um bom juiz, você ter contato com seus servidores, ter contato com o jurisdicionado, administrar o patrimônio. Nós não podemos desvalorizar a nossa função ao ponto de dizer que basta isso. Eu percebo claramente que há um conflito de gerações. Não há nenhuma dificuldade para você falar com um juiz de 15, 20 anos de que ele deve estar na comarca. Eu não vejo má fé. Mas as novas gerações têm uma dificuldade muito grande. Mas se eu posso, hoje, com os recursos tecnológicos, nós estamos sendo assistidos pelo interior nesse momento, eu posso lançar decisão de Moscou, mas ser juiz não é só isso. É a presença do Estado, é a presença de um dos poderes da República. Então, quando cada um de nós fizemos o nosso concurso, entramos numa carreira de Estado, uma discussão antiga, aqueles que são da minha geração sabem, né? Que hoje em dia não tem muita discussão, mas na época o juiz é só um agente público, é só um servidor público? Não, é uma luta muito grande para dizer, não, o juiz é também um agente político. Você concretiza diretamente a Constituição. Constitucionalmente é isso. Poucos têm essa possibilidade. O presidente da República, os parlamentares, não é? No legislativo, e o juiz, muitas vezes, ele não precisa de uma lei, desembargador Brandão, e realiza a Constituição diretamente. Vocês sabem disso. Isso é uma expressão de soberania. E isso, perdoe-me, você não pode fazer estando distanciado. A realidade hoje do judiciário, nós tivemos órgãos do judiciário que fecharam.
acharam que era possível isso, uma desmoralização completa. Então, assim, como devem estar observando, tudo isso vai ser realizado com absoluta paz, com muita tranquilidade. Não é? Eu tenho tido a graça de me obrigar à humildade. Onde quer que eu chegue, doutor Alderi, provavelmente eu serei o juiz mais novo. Eu tenho 11 anos de tribunal, aqui provavelmente não tem nenhum juiz que tenha menos que isso. Então, uma das razões para ocupar o honroso cargo de corregedor é conhecer um pouco a primeira instância. E para isso é preciso humildade. Então, não vai haver medida de força, podem desconsiderar isso. Não é a tradição do nosso tribunal, não é a tradição da nossa corregedoria. O presidente Amilcar tem demonstrado atenção permanente, a presença do doutor Rodrigo é uma prova disso. Né? Então, estamos aqui para ouvir. Eu sempre digo para os meninos, olha, nós vamos fazer uma correção, tomem cuidado, porque vocês vão cobrar e vão ser cobrados. Né? E o comum dessas nossas visitas, da professora Jane, sabe disso, é a gente ouvir as pessoas, servidores e juízes, querendo fazer mais e não podendo pelas dificuldades que enfrentam. Nós sabemos disso. Então, tenho um pleno orgulho, é um prazer muito grande fazer parte da Justiça Federal da primeira região. Não é? E agradeço muito que cada um de vocês, os servidores, os juízes, tenham dedicado parte da sua manhã, e todo mundo aqui sabe que ao se dedicar um pouco de tempo, você está deixando de fazer alguma coisa tão ou mais importante. Muito obrigado, me sinto muito honrado com a presença de vocês. Dedico essa, doutor Rodrigo. Nós temos os problemas específicos agora com esse decisão última que deve ser cumprida do CNJ. Vamos ver como podemos fazer para evitar eventuais prejuízos aqui da turma, essa disputa aí do Piauí com o Acre, mas tem que ser cumprida essa a razão de ser do judiciário, é fazer cumprir, é esse o juramento que nós fazemos, é cumprir a lei. Então, mas vamos discutir, vamos ver como é que a gente pode contribuir de alguma maneira para que, cumprindo sem reserva a decisão do CNJ, como é que a gente pode preservar os interesses desta sessão judiciária. Eu dedico essa minha presença aqui naquilo que ela pode representar de um dado pessoal a esse meu querido amigo, desembargador Brandão, não é um dos seres humanos assim mais admiráveis que eu tenho tido o prazer de conhecer. Ele sabe da minha admiração, é muito mais, né? Eu acho que ser juiz, em qualquer plano que se esteja, existe você doar-se como ser humano, se colocar no lugar do outro, e isso o Brandão é o tempo todo, né? Eu brinco com ele, toda vez que eu vou tomar uma decisão lá, que é algo mais duro, ele, né, Vitor? Seja tão duro. Então, eu tenho por ele um carinho muito grande, um homem que se abre a várias frentes de conhecimento, de intelectualidade. Para mim, você sabe disso, né? Quando ele brinca com essa mais uma generosidade, eu sou, e quem me conhece sabe disso, eu não tenho qualquer perspectiva que não seja, e já é difícil ser um bom juiz, ser desembargador, poder honrar de alguma maneira a nossa casa. Ele sim, não é um grande nome, não tenho a menor dúvida, eu ainda vou comprar um terno para participar da posse dele como ministro, né? Um homem talhado para isso, intelectualmente, com coração, que é isso que eu acho que em algum tempo, quem me conhece, eu sou um homem positivista, eu sou um jurista do direito. Você é garantista? Não, eu sigo a Constituição. Mesmo tendo vindo do Ministério Público, eu sigo a lei. Eu sou muito positivista, o Brandão sabe disso. Qualquer raciocínio meu
na corte, vai buscar a lei, mas eu aprendi uma coisa. Um bom juiz, ele nunca será um bom juiz se ele não tiver bom senso. Onde falta bom senso, não há possibilidade de justiça. E isso eu vejo o tempo todo no nosso Carlos Augusto Pires Brandão. Então, eu tenho total tranquilidade de dizer isso. Né? E também é um prazer pessoal muito grande estar aqui nessa terra, porque é de uma pessoa também, a mim, muito cara, um amigo muito querido, que é o ministro Cássio. Né? Tomamos posse, como deverão saber muitos aqui juntos. Né? A nossa cerimônia, na verdade, formalmente, o Cássio toma posse um mês antes de mim, mas a nossa cerimônia de posse foi realizada conjuntamente, depois fomos compor a mesma turma, e desde então, eu digo para vocês, só tenho motivos de orgulho de um dia ter conhecido essas duas grandes personalidades, o Brandão e o ministro Cássio. Então, sendo a sua terra, Brandão, é um orgulho muito grande. Eu fico, de fato, muito agradecido. Estivemos eu, o Ivan e o doutor Roberto ontem, não vou esquecer, comendo o bolo frito lá na cidade. Conheci a cidade como ninguém, não é? Parabéns pela bela cidade, parabéns para os juízes servidores pelo que tem se envolvido aqui. E é isso que o Brandão bem expressou. Né? O nosso tribunal não é um tribunal de luta em nenhum lugar dele, é um tribunal de compreensão, mas é muito difícil, né? Porque nós ficamos ali compondo cobranças que vêm dos magistrados com justiça, cobrança que vem dos servidores com justiça, cobrança que vem do CNJ, que representa a sociedade, a gente não pode esquecer disso. Nós somos servidores públicos, servidores do público. Então, eu não me sinto em nenhum momento, e olha que provavelmente no tribunal ninguém tem sido tão cobrado pelos órgãos de controle externo do CNJ como eu, mas eu me coloco no lugar dessas pessoas, do ministro Og, do ministro Salomão, da ministra Rosa Weber. Se a cobrança que vem para nós, e aqui concluindo, é muito grande, eu fico imaginando o que vem para essas pessoas. Não deve ser fácil. Então, peço a vocês que dediquem um pouco dessa qualidade do juiz, que é se colocar no lugar do outro e se coloquem também no lugar dessas autoridades. Né? Temos dois grandes pares, dois grandes magistrados, tanto o ministro Og quanto o ministro Salomão, que bem nos representam, né? E não é fácil a vida deles, então tenhamos também alguma compreensão. E é isso, estamos aqui para ouvir, tá? Para colaborar naquilo que a gente puder. Agradeço a todos, não é? Os colegas que compõem aí a equipe de correção, saudando na pessoa do nosso Roberto, que é quem tem organizado, junto com a doutora Isabeli, tudo isso, né? Agradeço a vocês, muito obrigado, e eu acho que é isso. Tem sentença bibliotecária, PRE, PRS, STJ, STJ. Tribunal Superior, STM, estava assim, maravilhoso, ministérios. Então, se foi feito lá no Desmacho, tem um local maravilhoso. Então, eu, como bibliotecária,